A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É Tempo de Ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da Escola Bíblica Dominical. Você aí já me conhece, eu sou Adriano Ricobelo, sou presbítero da Assembleia de Deus aqui da Cidade Franca, interior de São Paulo. Também sou professor da Escola Bíblica Dominical. Ministro aulas também no CAPED, que é o Centro de Aperfeiçoamento de Professores da Escola Dominical. Hoje nós iremos estudar uma lição muito importante, a lição de número 2, que tem como título Vem o Fim. Lição essa que será ministrada no dia 9 de outubro de 2022. O texto áureo, nós já entrando aqui na lição, e tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, acerca da terra de Israel. Vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Ezequiel, capítulo 7, versículo de número 2. E tu, ó filho do homem, faz referência a Ezequiel, assim diz, ou seja, a fonte da revelação. Lembra que no capítulo 3, versículo 17 de Ezequiel, a menção de eu te dei por atalaia, da minha boca ouvirás e avisarás da minha parte. Ou seja, tudo que ele falar e fazer será vindo da parte de Deus, ok? A verdade prática, o atalaia de Deus soa o alarme do iminente perigo, anuncia que o inevitável juízo divino se aproxima. Então, quando ele diz lá, o fim vem, ou seja, trata-se de uma advertência que está por acontecer. E nós vamos ver que aquele que anuncia, ou seja, anuncia de quem falou, do próprio Deus, ou seja, soa o alarme, alerta de perigo e que o inevitável juízo divino se aproxima, ou seja, não há e não haverá nenhum tipo de intervenção que possa impedir o agir de Deus, ok? Ezequiel capítulo 7, do 1 ao 10, eu queria dividir aqui entre o versículo 1 e versículo 2, porque ele recebe a palavra de Deus e ele vai especificar no versículo 2 o texto áureo da nossa revista, né? O versículo 3 e 4, agora vem o fim sobre ti, a questão da ira, do julgamento, conforme os teus caminhos, trarei sobre ti todas as tuas abominações. Nós vamos entender melhor no meio da revista. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti. O versículo 5 e 6 é um outro agrupamento aqui dentro do texto que foi colocado. Assim diz o Senhor Jeová, o mal, eis que um só mal vem, e vem o fim vem, e despertou-se contra ti, eis que vem. Versículo 7 e o versículo 8 também fala dessa pressa, né, em chegar o grande dia da vingança, desse mal que está vindo. E o versículo 9, versículo 10 também vem falar aqui sobre a questão de Nabucodonosor, o quanto ele foi mal e assim Deus o retribuiu segundo a sua maldade, tá bom? Então nós vamos entender aqui todos esses versículos dentro do contexto da lição. Vamos lá. O comentarista vai fazer uma introdução. Essa lição ela é importante, irmão. Deixa eu já deixar bem frisado. Assista a primeira aula se você não assistiu, porque eu fiz um resumo bem interessante, uma introdução muito importante que cabe ser avaliado por vocês, professores e professoras, para que vocês entrem nessa lição sabendo do contexto. Ah, irmão, mas eu já sei. Amém, irmão. Se você sabe, conhece a história, tudo bem. Mas eu tenho novos professores e professoras surgindo todos os dias no Brasil inteiro e no mundo. Então, cabe ressaltar que a primeira aula é importante para a introdução do contexto histórico. Então vamos lá? Ok? Entendido tudo isso?
O juízo divino descrito no discurso profético do capítulo 7, lembrando que na lição de número 1 nós estudamos o capítulo 3, então há um pulo aí, né, para o capítulo 7. O capítulo 7 é endereçado à terra de Israel, ou seja, particularmente aos seus habitantes, mas tem implicações globais. Os contemporâneos de Ezequiel na Babilônia, até mesmo em Jerusalém, recusaram a mensagem dos profetas, principalmente de Ezequiel. Aí você vai ver lá no capítulo 1, versículo 1, que ele estava com 30 anos quando foi chamado, tá bom? Então, um ministério jovem, e nisso, assim como Jesus começou, João Batista começou, e todos os outros sacerdotes, porque Ezequiel era profeta e sacerdote e profeta, então ele inicia o seu ministério com 30 anos. Aí você vai ver que já a fé permite que os ímpios conquistassem a cidade e destruísse o templo, né? Lembra que a primeira destruição, eles destroem parte da cidade e levam os utensílios do templo. É somente na segunda invasão, você tem que assistir a primeira aula, que vai ter a destruição do templo, tá bom? Então vamos lá. Dentro dessa questão, você vai ver que Ezequiel já estava na Babilônia, tá bom? Isso foi falado lá na primeira aula, a cidade onde ele estava. E nós vamos ver que ele profetizou contra os que estavam na Babilônia e Jerusalém. Então isso é bom a gente deixar bem claro. Então nós vamos ver que Ezequiel, ele está profetizando para os dois ambientes, e nós vamos ver aqui sobre a profecia. A profecia do capítulo 7, nós temos que entender, antes de nós entrarmos aqui, a partir da perspectiva anterior. Se eu não disser e não falar sobre a perspectiva anterior, você não vai conseguir compreender o que está acontecendo aqui no capítulo 7. Primeiro, o capítulo 6, versículo 1, até o capítulo 7, versículo 27, que nós estamos no capítulo 7, vai falar sobre dois discursos de destruição. Guarde isso, analise e confira depois. Capítulo 6, do versículo 1 até o 7, 27. Então, no capítulo 7, nós vamos ver, aliás, no capítulo 6, o silêncio do profeta é quebrado. E eu vou falar o porquê que esse silêncio foi quebrado. Por quê? No capítulo 6, o discurso é contra a idolatria. Contra a idolatria de Israel, adorando a Baal e os seus santuários que estão no alto, ok? O capítulo 6 fala desse discurso contra a apostasia, a idolatria, em Israel. O capítulo 7 fala sobre uma destruição nos 4 cantos da terra. Então, é de uma maneira geral, fazendo introdução às aulas que vão ser ministradas lá na frente de alguns países que na época seriam destruídos pelo Senhor. Então, entendendo que nós estamos falando de uma série de 2 discursos, capítulo 6 e capítulo 7, e que o silêncio do profeta é quebrado no capítulo 6, você vai começar a entender algo interessante. Tá bom, por que foi quebrado? Vamos voltar, porque o capítulo 1, 2 e 3 é a chamada, a revelação e tudo mais. Quando você entra no capítulo 4, versículo 1 até o 5, 17, você vai ver 4 atos simbólicos, que é chamado de pantomima, que é representações através de gestos, expressões faciais, representação dramática. Então é uma pantomima, do capítulo 4, versículo 1 até o 5, 17. O que eu encontro? Primeiro, após a chamada de Ezequiel, Deus o trancou dentro de sua casa, 3 e 24, proibindo-o de falar. Ele não podia falar. Deus dirigiu para que ele pudesse se expressar através de ações, baseadas em 4 mensagens. Escute bem, olha, você quer ser profeta? As pessoas te chamam de profeta? Então vamos ver que nível que você está.
Primeiro, a primeira pantomima. Um modelo de cerco em argila, capítulo 4, do 1 ao 3. 4 anos antes do cerco. Primeiro, ele pegou uma argila, né, um molde de argila. Ele deveria moldar as fortificações, tá? Isso no capítulo 4. Ele deveria montar um acampamento dentro daquela argila, tranqueiras e ao redor dela uma rampa de assalto, ou seja, dentro dessa argila ele desenharia a cidade de Jerusalém e faria com esse molde de argila toda a construção desse cerco. E no caso ele pegaria uma panela de ferro e colocaria entre os sitiadores e a cidade, ou seja, mostrando que aquele cerco seria feroz, não teria como escapar. E a cidade de Jerusalém, representada com a argila, seria algo muito frágil, perto da panela de ferro que simbolizava o cerco babilônico. Daí você tem o primeiro modelo de cerco em argila que foi apresentado aqui como forma de profecia do capítulo 4, versículo 1 ao 3. Lembrando que nesse momento ele não pode falar nada, ele está proibido de falar e está trancado dentro da sua casa. Então as pessoas vão até ele e vê aquele homem o quê? Mudo, né? Que não pode falar, que não pode se expressar, mas que faz uma representatividade daquilo que está acontecendo. A segunda pantomima é do capítulo 4, versículo 4 ao 8, que fala sobre levando as suas iniquidades. Aqui é mais bizarro, porque a Bíblia vai dizer que Ezequiel deveria se deitar sobre o seu lado esquerdo, ok? Por 390 dias, com o braço descoberto durante a maior parte do dia. Todos os dias o profeta ficava nessa posição. Ele se deitava do lado esquerdo e o braço direito ficava descoberto. E assim ele fez isso por 390 dias, não de maneira ininterrupta, tá? Mas durante a maior parte do dia e posteriormente à noite. E é dessa forma que ele instruía, por meio de atos simbólicos, a todos que entravam na sua casa, na casa de um homem silencioso e estranho, porque ele não poderia falar nada, tá bom? Isso tudo fazendo referência ao cerco. Aí você anda mais um pouquinho antes do capítulo 6, o capítulo 4, do 9 ao 17, você vai ver sobre o racionamento de pão e água. Nesse momento que ele está dentro da sua casa, trancado, sem poder falar nada, dormindo todos os dias do lado esquerdo, com um braço para fora da coberta, e ele vai ter que comer e se alimentar. Então Deus dá uma orientação para ele, fazendo referência a ato simbólico também, com a nação de Israel, mas real na sua vida. Ele vai ter que pegar pão, ele vai ter que fazer o seu pão, ele vai ter que comer apenas 240 gramas por dia e apenas meio litro de água. O pão deveria ser assado com esterco humano. É isso mesmo que você ouviu. Mas após a queixa de Ezequiel, Deus permitiu que ele usasse esterco de vaca por um período de 390 dias, comendo pão com esterco de vaca e bebendo meio litro de água e 240 gramas desse pão misturado com esterco de vaca, ok? Isso para mostrar o racionamento e o cerco que a cidade de Jerusalém sofreria. O quarto exemplo é rapar a cabeça e a barba. Você vai ver esse quarto exemplo acontecendo no momento em que ele divide o seu cabelo em 3 partes, tá? No versículo 12 do capítulo 5, e você vai ver que a primeira parte desse cabelo que ele separou morreria através da peste e da fome. A segunda parte morreria a espada, e a terceira parte seria espalhada pelas terras do exílio. Então, ele vai pegar algumas mechas dessas 3 divisões
que ele fez, vai esconder algumas na borda da sua roupa e ele vai escolher algumas e vai queimar, mostrando que muitas pessoas que escaparam da fome, da espada e do exílio morreriam de alguma forma, tá? Ou seja, não poderiam escapar da vingança do Senhor. Isso tudo tem um foco. Capítulo 6, aí você entra no capítulo 6, aí você entende tudo o que está acontecendo com esse homem mudo, estranho, trancado dentro de casa. E quando eu falo trancado, não estou falando fechado, porque as pessoas tinham acesso a ele, iam visitar ele e encontravam um homem que não podia falar e que se manifestava através de gestos e de ações do elemento pantomima, né? Que é através de gestos e ações, expressões, tá bom? Então você entendendo tudo isso, você entra no capítulo 6, o silêncio do profeta é quebrado e ele começa a discursar. Aí você vê um episódio de 2 discursos, primeiro discurso capítulo 6 e o segundo discurso capítulo 7, que é o abordado aqui. Eu acharia mais interessante o primeiro discurso, capítulo 6. Mas aprove o autor colocar o discurso do capítulo 7, tá bom? Então vamos lá, entendendo tudo isso, acredito que você entendeu, compreendeu, então vamos lá. Agora ficou claro, muito objetivo, muito fácil entender essa lição e como ela vai se desenrolar, tá bom? Então o silêncio foi quebrado, capítulo 6, e nós estamos no capítulo 7. Sobre a profecia, os elementos aqui sobre a profecia, sobre o fim, e o terceiro tópico seria sobre o inimigo. Sobre a profecia, aqui nós vamos ver que veio a ele a palavra do Senhor, como eu já disse aqui, com 30 anos de idade, e você vai ver que, diferentemente da natureza da atividade profética inicial, que ocorria por meio de visões, que foi o que aconteceu no primeiro estágio, que no caso essa fórmula verbal de revelação indicava ser a mensagem recebida de forma externa, direta e audível, ou seja, veio a ele a palavra do Senhor. É por isso que eu disse que o silêncio do profeta é quebrado. Então essa extensão, então nós vamos ver que é a terra de Israel, versículo 2, e nós vamos ver que em nenhum outro lugar do Antigo Testamento isso indica que a ira divina sobre o povo de Israel no seu próprio território, mas ninguém deve restringir esse castigo somente a Jerusalém, porque o capítulo 7, o capítulo 6, sim, ele fala sobre a idolatria, o discurso contra a idolatria, contra Baal, que é senhor, dono, proprietário, ok? Então eu tenho um choque entre Baal, que é o senhor, dono e proprietário, contra o Deus Jeová, o Senhor Jeová, que também é simbolizado como Senhor, como dono e como proprietário dos seres humanos e da terra. Então eu tenho um choque de deuses, tá bom? Então vamos lá. Entendendo tudo isso, nós vamos ver que mas ninguém deve restringir esse castigo somente a Jerusalém, pois ele tem também um caráter cósmico, portanto, extensivo a outros lugares. Isso fica claro pelo uso da expressão escatológica "o fim vem", sobre os 4 cantos da terra, tá? Aí nós vamos ver aqui que esse evento do capítulo 7, ele está abrangendo todos os 4 cantos da terra. Aí quando? É o subtópico de número 3. O agora, no versículo 3, é no hebraico. Agora, que ressalta a iminência do fim. Nós vamos ver que aparece também a questão da palavra depressa, porque essas expressões você vai ver aqui, ó. Versículo 8. Agora, depressa, ou vem a tua sentença, no versículo 7. E nós vamos ver no versículo 6 também, vem o fim vem, e despertou-se contra ti, e eis que vem. Então essas palavras de ordem, essas palavras eminentes, né, que
vão acontecer, tem pressa para acontecer. Isso é fato consumado. Aí quando o autor nos coloca aqui essa questão, ele vai dizer assim, ó, em 4 delas a ação está em andamento, porque ele faz referência aos termos abordados acima, depressa, vir, agora, enfim. Em 4 delas a ação está em andamento, pois o particípio hebraico indica uma ação contínua e ininterrupta. Eis que um só mal vem. Eis que vem. Vem a tua sentença. Eis aqui o dia. Eis que vem. Então ele usou aqui o versículo 10, o versículo 6, o versículo 7 e o versículo 5, tá? Então aqui o próprio autor aqui vai falar e vai nos demonstrar, né, no capítulo 7, a profecia do capítulo 7, no auxílio bibliológico, né? O primeiro ponto, será uma destruição completa. Segundo ponto, uma destruição iminente. Terceiro ponto, uma destruição inevitável. E o quarto ponto, não haveria obstáculo para essa destruição. Quinto, o templo não será poupado. E sexto, uma destruição universal. Tá? Então nós vamos ver que esse dia da ira do Senhor estava incluído a cidade de Jerusalém, a terra de Judá, tá? E também os países que estão em volta desse povo e a própria Babilônia, tá bom? Então vamos lá. O tópico de número 2 vai falar sobre o fim. Sentido é o versículo 2b, 3a e o versículo 6. A palavra fim significa fim, destruição, ruína, morte, condenação, ou seja, o fim. Trata-se de um substantivo usado em contexto de julgamento. Dentro desse discurso poético que foi colocado aqui, cujo objetivo é causar impacto nos leitores originais. A leitura poética bíblica se sobressai, não apenas pela sua beleza, mas também pela facilidade do povo em memorizar sua mensagem. Por isso que eu fiz questão de colocar as 3 pantomimas, que no caso seria do capítulo 4, versículo 1 até o versículo 5, o capítulo 5, versículo 17, tá bom? Porque são atos fáceis de se memorizar, tá bom? Vamos lá. Expressões repetidas sobre o fim. A repetição das expressões vem o fim vem, agora vem o fim vem. Eis que vem, veio a tua ruína. No caso, ele usou o versículo 2, 3, 6 e 10. Chama a atenção de qualquer leitor. Talvez a intenção de Ezequiel como atalaia de Israel tenha sido de causar pânico no destinatário original. Os profetas durante séculos vinham chamando o povo, que era conhecedor da lei de Moisés e do pacto do Sinai, ao arrependimento. Então você vai ver que 1000 anos antes desses acontecimentos aqui em Judá, o povo já havia recebido a lei do Senhor. Já haviam passado pelo reinado de Josias, ao qual restaurou a espiritualidade do povo, derrubou os bosques e fez toda uma reestruturação na questão da liturgia e da volta à adoração ao Senhor. E agora eles não estão mais como inocentes, porque eles já conhecem o passado e vivem um presente totalmente destituídos da presença, da glória e da manifestação de Deus, porque trocaram o Deus verdadeiro por Baal e trocaram o seu Senhor por postes ídolos, por santuários nos altos, para que pudessem adorar os deuses dos povos vizinhos, tá bom? Então você vai ver aqui que o autor deixa bem claro que agora o povo estava sendo informado de que o juízo divino era real. Então, como eu disse lá na primeira aula, e faço menção de você voltar,
A dinastia de Israel havia durado 200 anos, tá bom? Porque nós contamos o período de 1050 a 930, que foi a duração da dinastia do reinado de Saul, Davi e Salomão. Duraram até 930 a.C., de 1050 a 930. Você vai ver que há uma divisão, Roboão fica com o sul, que é Judá, e Jeroboão fica com Israel, que é o norte. Com isso, nós temos a dinastia de Israel, que dura 200 anos, e vai cair com a destruição de Samaria, em 722 a.C., pela Assíria. Começa com o rei Salmaneser V e termina com Sargão II, depois de 3 anos de cerco contra Samaria. No caso da dinastia de Judá, ela vai durar 350 anos, vai durar 150 anos a mais, e vai cair com a destruição de Jerusalém. É o segundo cerco, porque o primeiro cerco já havia acontecido. Não haviam destruído o templo, havia apenas saqueado, mas no segundo cerco, causado pela parceria com o Egito, entre Judá e Egito, e acaba na fúria, né, da Babilônia. Você vai ver que a Babilônia, com o rei Nabucodonosor, ele vai invadir Jerusalém, vai queimar o templo e vai pôr fim à cidade no ano 586. É por isso que ela dura 350 anos, a dinastia. Então você vai ver aqui que a repetição da sentença, os versículos 4 e 9 estão repetidos. Ninguém deve se surpreender com a intensidade desse juízo anunciado de antemão, pois é compatível com a natureza divina, ou seja, a intensidade em ser longânimo também é com a mesma intensidade que ele é juiz. A ação de um juiz, ela também é intensa, tá bom? Vamos lá. A erradicação da idolatria, a causa das abominações. Isso você vai ver no primeiro discurso de Ezequiel, lá no capítulo de número 6. Então você vai ver que todos estão sendo informados de antemão, porque a primeira pantomima que é feita por Ezequiel, ela foi feita e foi realizada 4 anos antes da queda. Então você vai ver que foi um povo que foi muito bem avisado. Lembrando que Ezequiel era da família sacerdotal, então ele conhecia muito bem o templo, a forma de cultuar, os seus utensílios e tudo mais. E Deus o chama para ser profeta. Então essas duas funções são exercidas por Ezequiel. Eu me lembro de um estudo muito bem idealizado na faculdade de teologia, ao qual eles chegaram à conclusão de que a casa de Ezequiel, por ser muito frequentada, e isso bate com o capítulo 4, né, até o 5:17, que fala dessa forma de Ezequiel mostrar a revelação de Deus, né, de forma muda e de forma simbólica, o que iria acontecer na vida real, nos dá a ideia de que a casa de Ezequiel era muito frequentada. E foi a partir daí que surgiu o quê? As sinagogas, porque esses cultos, essas reuniões eram feitos na casa de Ezequiel, que era o sacerdote e agora profeta. Então era uma casa muito frequentada. E foi na Babilônia que surgiu o quê? As sinagogas. Então você entende, compreende que foi a partir daí que se teve a ideia de estabelecer uma sinagoga, porque o templo estava em um dado momento longe e um dado momento da história destruído. Então havia a necessidade de se ter o quê? Um lugar para instrução e aprendizado da palavra de Deus, e criaram em si a sinagoga, tá bom? Então vamos lá. Aqui o texto vai dizer, no subtópico de número 3, a repetição da sentença, que todos estão sendo informados, como já foi falado aqui. A oportunidade de arrependimento, ela foi dada, tá, a esse povo. Assim como também havia sido dada para a cidade de Nínive. Porque quando você olha
a cidade de Nínive, ela foi uma cidade que foi perdoada por Deus. Tá? O profeta Jonas, ele prega na cidade de Nínive, o povo, eles se arrependem e com isso a cidade não é destruída. Mas depois todo o pecado volta e quem é que destrói a cidade de Nínive? A grande Nínive. Ela é destruída justamente pelos assírios, tá bom? Que tomam aquela grande cidade, tá bom? Então vamos lá para a nossa lição aqui, continuando ela, uma lição muito maravilhosa, muito proveitosa, tá? Então vamos lá. Então há uma oportunidade de arrependimento. É uma reflexão relevante também em nossos dias, porque somos seres morais e prestaremos contas a Deus, tá? Então vamos lá. Sobre o inimigo, tópico de número 3. Vamos lá. Já floresceu a vara, versículo 10, e reverdeceu a soberba, está também no versículo 10. E nós podemos resumir esse versículo da seguinte forma: a arrogância floresceu, a insolência brotou, tá? Então nós vamos ver o seguinte, que a videira tomou a forma de um rebento de maldade, versículo 10, versículo 11, que no caso aqui é um encaixe aqui e a sequência do versículo 10 e versículo 11, tá? O que nós vamos ver aqui? Ezequiel, ele vai falar e vai expor sobre a questão daqueles que estão dominando sobre a nação de Judá. É interessante que quando nós olhamos para Ciro, tá? Ciro é comparado a um pastor. No caso de Nabucodonosor, ele é comparado a um instrumento. Esse instrumento de correção para a nação de Judá. Então nós vamos ver que Deus, por mais que aceitou, por mais que permitiu tal acontecimento, algumas barbáries começaram a acontecer. E isso foi, aos olhos de Deus, algo que fez com que Deus mudasse o rumo das relações entre Deus, Babilônia e Judá. Então nós vamos ver aqui, ó. Ezequiel faz uma analogia botânica, ou seja, uma metáfora que se perdeu no tempo. A palavra profética anuncia: veio a tua ruína, já floresceu a vara e reverdeceu a soberba. O que essas palavras significam? Há diversas interpretações, mas a mais aceitável é de que essa vara, como o rei Nabucodonosor, assim como o rei da Assíria foi o chicote de Deus para açoitar Samaria, 722, os filhos de Israel do reino do norte. Da mesma forma, Javé usou o rei da Babilônia, Nabucodonosor, como azorrague para chicotear Jerusalém em Judá, né, que é o reino do sul. Então nós vamos ver que essa vara de correção foi a própria Babilônia através de Nabucodonosor, que começou lá atrás com Nabopolassar, né, que era o seu pai, tá bom? Então nós vamos ver aqui, Nabopolassar, ele reinou por 20 anos, que era o pai de Nabucodonosor, e Nabucodonosor reinou 43 anos, né? Então seria esse cativeiro, né, ele dura 68 anos, alguns falam 50, outros falam 60, mas esse cativeiro não passou de 70 anos. Eles tinham, no início foi muito cruel, mas durante o cativeiro eles tiveram uma certa liberdade, não era a mesma situação do Egito, eles estavam longe sim de casa, estavam sem o templo sim, por isso eles instituíram a sinagoga como lugar de adoração e instrução, mas você vê uma dificuldade depois para voltar para Jerusalém, para reconstruir, porque todos eles, alguns já tinham morrido, os filhos estavam lá com seus comércios, com as suas
vidas com a sua família, e muitos deles não estavam muito afim de voltar para Jerusalém, para a terra dos seus pais. Então você vai ver que eles têm uma vida mais cômoda, não quer dizer que eles não estavam maus, né? Mas eles tinham uma vida mais cômoda do que aquela dos seus antepassados quando estavam no Egito, que eram humilhados, chicoteados e escravizados no Egito, tá? Então você vai ver que reverdeceu a soberba, versículo 10, foi cruel na aplicação dos castigos. Se você pega, por exemplo, aqui, 2 Reis 25:7, você vai ver que eles degolaram os filhos de Zedequias e também perfuraram os olhos de muitos ali e os aprisionaram. Tamanha a crueldade que se cometeu no início. Então, Deus não mandou o rei proceder dessa maneira. Por isso, o furor de Javé se acendeu contra a Babilônia. O fim dela vai terminar lá com Belsazar, né? Com a queda da Babilônia, e você vai ver também os episódios ao qual Nabucodonosor, lá no livro de Daniel, é levado no meio dos animais e vive como um, né? Então você vai ver que o rei Nabucodonosor, o texto ele vai colocar algumas questões aqui sobre a figura e a pessoa desse rei, e também sobre a Babilônia. Depois seria bom você até fazer um apanhado aqui sobre a cidade, sobre o nome do rei Nabucodonosor, porque eu acho que o fundamental, o autor já nos deixou bem claro essa sequência aí do capítulo 6, capítulo 7, que são 2 discursos, e o capítulo 4 até o capítulo 5, que vai falar sobre as 4 formas de Deus falar através de Ezequiel, que até então era um homem mudo e estranho para o povo, porque começou a fazer pantomima, né? E você vai ver que o silêncio é quebrado no capítulo 6. Então, essa lição até aqui, ela está sendo extraordinária, maravilhosa, poderosa, e entendendo que há um fim. O autor ele não chegou nesse ápice, tá bom? Porque vai ter algumas nações que vão ser condenadas, que vão ser que a fúria divina vai estar sobre eles. Aí você vai começar a entender melhor a lição e o que o autor fez aqui como introdução. Por isso que ele coloca aqui a Babilônia, a Nabucodonosor, enfim, vai mostrar esses personagens que no livro de Ezequiel, de Daniel, é bem especificado também, tá bom? Então, por hoje é só. Quero agradecer a presença de vocês. Nós estamos aqui em um grande projeto também, que é a compra de um microfone profissional. Se você quer nos ajudar, se você quer ajudar o nosso canal, gosta do nosso conteúdo, Adriano, eu quero ajudar o canal. Eu vou deixar o Pix na descrição do vídeo. Faça sua doação de coração, independente do valor. Eu acredito, confio e oro por você e sei que Deus irá te abençoar. Não por causa do dinheiro, mas por causa da sua atitude em ajudar o canal. Porque aqui é um canal de bênção, um canal ao qual nós, através da palavra de Deus, proferimos bênção através dos ensinos ministrados toda semana para que você tenha um conteúdo de qualidade e um conteúdo que venha agregar às suas aulas. Não esqueça também de deixar seu like, o seu comentário, divulgar os nossos vídeos, enfim, mande lá para o seu amigo, para sua amiga, para o seu irmão ou irmã que gosta de escolinha dominical, que é amante da palavra de Deus e pode ter certeza, vai ser bênção para a vida deles, tá bom? Deus abençoe você, sua casa e sua família. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém?